Isomerias, exercícios. Vamos então começar desde lá de trás, né? Isomeria plana, passando pelos casos da plana, entrando nas cistrãs e chegando na ótica, tá bom? Assunto certo para um monte de vestibular, né, gente? Assunto certo para um monte de vestibular. Vamos começar. Espera aí. Vamos começar, Danilo. Vamos começar, Danilo. Danilo, vamos começar. Pronto. Esse é o tipo de exercício que há muito tempo não cai, mas vou dizer para vocês que já caiu em alguns vestibulares, inclusive vestibulares famosos. Era o tipo de exercício assim, o cara dava para você a fórmula, falava, ó, tá aí uma fórmula. Quantos isômeros eu posso produzir? Simplesmente essa era a pergunta. Então, o aluno tinha que basicamente pegar a fórmula e ficar tentando quais são as possibilidades que eu tenho que pensar para montar moléculas diferentes, tá bom? É um exercício legal para você treinar raciocínio. Ele fala assim, ó, 2 alcinos isômeros de posição são produzidos a partir da fórmula mínima C4H6. De suas fórmulas estruturais. Então, eu vou pegar essa fórmula, vou desenhar o que eu conseguir de isômero de posição. Ele fala que são só 2. Tá? Então, vamos lá. C4H6, vamos lembrar, né? Só um detalhe. CnH2n menos 2, né? Isso é alcino. Alcino. Os compostos que têm tripla ligação. Então, vou desenhar, vai. Ó, vamos desenhar um aqui. H3C, CH2, C1, 2, 3, H, CH. Esse é um. Esse é o but 1 hino, né? Seria but 1 hino. Confere? Posso trocar a tripla de lugar, e aí eu tenho outro isômero. C. Eu vou colocar a tripla aqui, ó. E aí aqui, o outro. Tá aqui, ó. Isso é um caso de isomeria de posição. But 2 hino. Tá? Eu poderia tentar fazer aqui, deixa eu ver se dá. Não dá para ramificar, né? Não dá para ramificar. Porque se eu ramificar aqui, eu não consigo colocar a tripla. Então não daria também. É isso mesmo, não dá para fazer muita coisa não. A cadeia é muito pequena. Tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Podem printar para a gente passar para 2. Olha lá. Quantos isômeros planos podem ser obtidos a partir da fórmula molecular C3H8O? Dê seus nomes e indique quais são os tipos de isomeria. Olha, essa fórmula aqui, gente, C3H8O, ela é uma fórmula que sugere algumas coisas para a gente. Primeiro que o composto pode ser, por exemplo, eu sei que ele não pode ser um ácido carboxílico, porque ele teria que ter 2 oxigênios aí. Ele não tem. Outra coisa que eu sei é, quando eu olho para esses 2 números, eu enxergo uma relação CnH2n mais 2. E um oxigênio, evidentemente, certo? Essa relação NH2n mais 2 indica que o composto não tem dupla. Portanto, ele não pode ser um aldeído, ele não pode ser uma acetona. Vejam como é importante a gente ter na cabeça aquelas formulinhas gerais. Tá? Quem tiver oportunidade e tiver tempo, dá uma voltada na aula de isomeria plana, porque a gente deduziu fórmula geral para, além dos hidrocarbonetos, né? Álcool, cetona, para compostos simples, né? Não para compostos mais complicados. Tá bom? Então, ó, o que eu sei? O composto tem um O e não tem dupla.
Então, dentro daquele conjunto de funções que eu conheço, eu vou pensar em álcool. É uma boa ideia. E éter. Eu descarto aldeído e cetona por conta da dupla. Descartaria éster e ácido por causa dos oxigênios. E acaba me sobrando os dois, álcool e éter. Então, eu vou começar a montar agora. Tá? Vamos começar a montar álcool, né? Ó, cadeia de 3 carbonos. Vou montar com bastãozinho, tá? Para a gente não perder muito tempo. Cadeia de 3 carbonos. Vou colocar o OH no carbono 1, aqui, ó. Então, OH. Tá bom? Esse é um álcool. Posso desenhar o isômero dele? Posso. Troco o OH de posição. Pronto, troquei o OH de posição. Se eu fechar a cadeia, eu sou obrigado a tirar hidrogênio. Então não dá para pensar em fechar a cadeia. Não dá para pensar em ramificar a cadeia, porque não tem carbono suficiente. Não dá para pensar em botar dupla. Então não tem mais muito o que fazer aqui. Trocar o OH de posição eu já não consigo mais, porque se eu botar na outra ponta ele vira 1 de novo. Então eu vou trocar para éter agora. Né? Para éter eu tenho uma possibilidade. Veja, eu ponho um metil, O e etil, ó. Vê aqui. Você tem aqui, ó, um CH3 ligado a um O, tá bom? Aí você tem aqui um CH2, CH3, tá? É o metoxipropano, tá? Podia ter colocado os nomes aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, propan 1-ol. Aqui é o propan 2-ol. Esse aqui até dá para dar um nome bem legal, né? Esse aqui é o isopropílico, ó. Álcool, que seria mais famoso até, né? Isopropílico. Propílico. E aqui você tem o metoxietano. Tá aí. Beleza? Também não dá para fazer mais nada aqui. Se você colocar duplas, você acaba tendo que tirar hidrogênio, aí perde a fórmula. Tá? Fechou? Podemos passar para 3. Print, questão número 3. Considere os compostos orgânicos: metilfenilcetona e propanona. Apresente a equação química que representa o equilíbrio na verdade é o equilíbrio tautomérico, não é tautômero. Apresenta o equilíbrio tautomérico para cada um dos compostos. Lembra que as cetonas elas têm um equilíbrio com o enol, né? A tautomeria ocorre quando uma cetona se transforma em enol. O que ele quer que a gente mostre é isso acontecer, tá? Com 2 compostos. Então, o primeiro é a metilfenilcetona. Gente, olha como é legal essa nomenclatura, porque embora ela não seja oficial, perceba como ela é prática. Olha só, metilfenilcetona, né? Então eu vou colocar o metil desse lado aqui eu vou colocar o fenil. Aqui, ó. E aqui eu vou colocar acetona, ó. Metilfenilcetona. Eu vou ter que mostrar isso aqui virando um enol. Isso aqui virando um enol. Vamos lembrar como é que acontece a virada de cetona para enol. A virada de cetona para enol aconteceria quando essa dupla aqui, ó, pula para o carbono do lado aqui, ó.
No que essa ligação pula para o carbono do lado, o hidrogênio salta do carbono e gruda no O, para virar o enol. É uma reação intramolecular. Intramolecular. E aí você tem uma formação do negócio bizarro. Você tem um negócio assim, ó. H2C, dupla, C, OH, e aqui o anel. Ó. Isso aqui é a forma enol. Isso aqui é a forma cetona. Tá? O que a gente comentou na época do assunto, né? Na aula, referida à aula do assunto. Eles são isômeros, certo? Por que eu não posso chamar de isômero de função? Você vai dizer que eles são tautômeros. Tautômeros. O que torna eles, no ponto de vista de classificação diferente, é o fato de que um tem a capacidade de se transformar no outro. Então, a tautomeria, digamos assim, ela é um caso especial da isomeria de função, que não acontece com qualquer composto, tá? Aí o outro composto é a propanona. Propanona virando enol. Ó. Então, propanona. Pode tirar de um dos dois lados, não tem problema, né? Qualquer um deles. Então, vou tirar daqui, ó. Vamos colocar a dupla descendo aqui e o hidrogênio vindo para cá, ó. É uma reação intramolecular. Né? O carbono, o oxigênio, ele não pode perder as duas ligações. Então, se ele perde a dupla, para compensar, o hidrogênio é atraído para ele. Tá? Beleza, então acontece H3C, C, OH, né? Aqui, ó. E aqui um dupla, CH2. Olha lá. Beleza? Nada de especial na questão, só para a gente mesmo lembrar a história da tautomeria. Podem tirar print, para a gente passar para a questão número 4. Daqui a pouco começa a dar bugada na numeração dos exercícios aí. Vamos lá. Ô Dan, Oi. tipo, só nessa de baixo, na da propanona, eu não lembro se você falou ou se eu não perguntei, pode ser dos dois lados, né? Tipo, Pode. pode. Porque é carbono equivalente. Nesse caso aqui, deixa eu só fazer um comentário nisso que você falou aí. Nesse caso aqui de cima, Edu, aqui não teria hidrogênio, né? Mas poderia, vamos supor, se tivesse um hidrogênio aqui, ele poderia também ser sequestrado daqui, tá? Mas nesse caso aqui é igual, equivalente. Questão número 4. O ácido butanóico é um composto que apresenta vários isômeros, dentre eles de funções orgânicas diferentes. Considerando ésteres e ácidos, o número de isômeros que esse ácido possui é... Então, olha lá, aquele tipo de questão pentelha. Né? O ácido butanóico, ele é C4H8O2. Por que eu sei que é H8? Porque como ele tem uma dupla na carbonila, ele tem que ter uma relação CnH2n. Evidentemente, ele tem dois oxigênios, né? Se trata de um ácido. Tá? Então, as fórmulas, todos eles têm que ter essa fórmula. Consegui fechar o microfone antes de espirrar. Uhul! Vixe, rápido no gatilho aqui, cara. Caramba. Se bem que não foi uma coisa, foi bem discreto. Bom, vamos começar a montar os queridinhos, então. Primeiro, vamos começar montando isômero que seja ácido. Tá? O butanóico, ele é assim, 1, 2, 3, 4. Nossa, por que eu estou montando tão para cima, né?
A pergunta que não quer calar. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui. E aqui. Esse aqui é o butanóico. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso pegar o metil aqui, ó, e ramificar. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou montar bem pertinho um do outro, que a gente vai observando as semelhanças, ó. Aqui tem um de 3 carbonos, tá vendo, ó? Só que eu vou botar o metil aqui, ó. Eu sei que vocês não gostam que desenhe assim, tá? Por isso que eu tô fazendo. Para vocês se acostumarem. Porque a gente até pode desenhar com os carboninhos e tal, mas nos vestibulares não vem assim, né? Então, se vocês tivessem essa agilidade na hora de desenhar a molécula, você ganha um tempinho. Tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora, não tem mais o que fazer com ácido. Não dá para botar dupla. Agora eu vou para éster. Vamos lembrar que éster, eu tenho R, C, dupla, O, R'. Então faz uma conta, gente. Você tem que ter 4 carbonos, não tem? Então você pode ter aqui uma combinação com aqui, que pode ser, por exemplo, ó, 2 aqui e 1, porque já tem uma carbonila ali, né? Já tem uma carbonila. Certo? Ou você pode ter aqui 1 e 2. Que aí soma 3 com o da carbonila 4. Tá bom? Acho que é isso, né? Não tem mais muito o que fazer. Então vamos lá, vamos começar a montar um éster. Primeiro eu vou montar um éster com 3 aqui. Ó. E aqui. Então, vai imaginando na tua cabeça assim, ó. CH3, CH2, C dupla O, R, CH3. Tá aqui. Tá? Beleza? O que mais que eu tenho? Vamos ver. Aí eu tenho 1 e 2, né? Então daria assim. O e 2. Tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que deu. Não sei se tem mais coisa, não. 4 com cadeia linear. Uma ramificaçãozinha aqui. 3 aqui com 1. 2 aqui com 2. Então são 4 isômeros. Né? Contando ele, são 4 isômeros. Contando ele, são 4 isômeros. Agora, como ele fala assim, né? Considerando ésteres e ácidos, o número de isômeros que esse ácido possui. Essa pergunta tá meio estranha, né? Há quem diga 3, porque ele é um composto. Eu, por exemplo, eu acho que o certo seria 3, mas eu não lembro qual que é o gabarito da questão em si. Tá? Então, ele é um, ó, ácido butanóico. Então, ele tem 3 isômeros. Né? É diferente que ele fala assim, por exemplo, quantos isômeros a fórmula possui? Né? Se ele falasse para mim, quantos isômeros a fórmula possui, aí seriam 4. Então eu vou de 3, tá, gente? Eu vou de 3. Joe Boy de 3. Quem dá mais? Tá bom? Podemos passar para a questão número 5. Então vamos lá. Nossa senhora, que pequenininho. Monte as fórmulas estruturais e desenhe, caso existam, os isômeros geométricos. Então é para desenhar. Ácido butenodioico. Vamos desenhar. Já vamos desenhar os isômeros, tá? Vamos desenhar direto os isômeros. Ó. Gente, se o ácido tem 4 carbonos, então eu tenho isso, ó. Aqui 2 carbonos. Tá?
Aqui você tem os grupos funcionais. Então, ó, carboxila. Aqui um hidrogênio. Aqui um hidrogênio. E aqui a outra carboxila. Tá? Do jeito que eu estou desenhando, eu ainda não estou mostrando os isômeros espaciais. Tá? Aonde tem a isomeria? Aqui, ó. Aqui é a região da molécula que dá para ela a isomeria. Então, nós vamos desenhar os isômeros. Vamos desenhar o cis primeiro. Ó, opa. Espera aí. Vou desenhar o primeiro cis. Aqui eu vou colocar a carboxila, eu vou colocar assim, ó. CO2H. E aqui eu coloco os hidrogênios, ó. Pronto. Agora eu vou desenhar o trans. Já põe as carboxilas em trans e aí os hidrogênios também. Aqui hidrogênio e hidrogênio. Pronto. Tá? Em moléculas abertas, vamos lembrar que a isomeria ocorre porque a molécula em si ela tem essa região que é plana. Esses carbonos, eles são carbonos sp2. Né? Essa hibridização sp2 dá para eles essa geometria trigonal aqui, ó. Aqui você vê 3 anglinhos, ó. Tá bom? Agora, o composto do item B, o queridão, é uma cadeia fechada. Ciclopropano. Aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um metil. Lembra que quando a cadeia é fechada, ela é plana. Então, ela vai delimitar o que é cis e trans. Por quê? Vai existir coisas para frente da cadeia e para trás da cadeia. A cadeia ela forma um plano, o ciclo, não é mesmo? Então, a gente desenhava assim, ó. Vamos desenhar aqui, ó. A cadeia. Aí, aqui eu vou desenhar uma ligação para frente da tela. Essa a gente pinta bem cheinha. E a para trás da tela a gente faz assim. E aqui a mesma coisa. Para frente e para trás. Ok? Aí você escolhe o que você quer desenhar. Vamos desenhar o cis. Então aqui eu vou colocar o metil para frente. E o metil aqui. E aqui atrás os hidrogênios. Tá? Lembrando que aqui também tem. Tem uma ligação para frente aqui do hidrogênio, ó. E uma para trás aqui, ó. Também. Só que aqui é hidrogênio e hidrogênio, né? Ó. Aqui, ó. Então aqui eu nem olho muito. Tá? Esse é o cis. Agora o trans, mesma coisa. Aqui e aqui. Aqui eu vou deixar o metil aqui e vou colocar o hidrogênio do outro lado aqui. Pronto. Hidrogênio e metil. Opa. Toda vez que eu desenho isso, eu lembro de quando eu estava na faculdade, nas minhas provas de orgânica. Gente, era um inferno. Aqui é o CH3. Foi a matéria que eu mais estudei, assim, que eu mais tive trabalho para estudar nos 2 primeiros anos de faculdade. É muito difícil. Muito. Na prova você tem que desenhar direitinho, porque tem algumas reações em que a geometria da molécula interfere. Então era bem trabalhoso. Esse é um assunto que dá dor de cabeça. A gente não aprofunda muito, porque o vestibular não aprofunda, né? Graças a Deus. Beleza? Podemos passar para a próxima. Então, deixa eu só colocar os nomes, né, por educação. Cis, trans, antes de você tirar o print. Cis e trans. Pronto. Tá? Certo? Questão número 6.
Olha o tamanho da substância. Curcumim. Substância curcumim representada a seguir possui 2 pontos que possibilitam a formação de isomeria geométrica. Na cadeia, identifique esses pontos e o número de isômeros espaciais que podem ser produzidos. Desenhe as fórmulas desses isômeros. Olha só o problema que a gente tem. Então, ó, primeiro vamos olhar onde tem isomeria. Aqui, ó, tem isomeria. E do outro lado também tem isomeria. Aqui, ó. Tá. Então, quando você tem 2 regiões com isomeria, você tem mais ou menos o que acontecia no carbono quiral. Quando tem 2 carbonos quirais, você pode ter 4 isômeros, não é? Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque essa dupla, ela pode ser cis ou trans, e a dupla em azul pode ser cis ou trans. Certo? Então, quais são as possibilidades? Vamos começar a desenhar. Ó, qual que é a sugestão que eu dou? Pronto. Eu vou começar desenhando a parte central da molécula. Assim, ó. Aqui, com as duplas da cetona. Tá. Agora, desse lado aqui, eu vou desenhar a dupla em amarelo. Para a gente destacar. Agora eu vou dar um zoom nessa dupla. Tenta imaginar não. Por que tenta imaginar se eu posso fazer? Ó, eu vou cortar a dupla aqui com aquela linha imaginária. Tá? Agora enxerga que nesse lado aqui tem um hidrogênio, ó. E o outro hidrogênio está aqui para cima, ó. Então eu vou desenhar assim, ó. Um hidrogênio aqui para baixo, um hidrogênio aqui para cima. E aqui eu tenho aquele grupo grandão ali, que eu vou chamar de grupo R. Tá? Esse grupo R seria isso aqui tudo, ó. R. Ok? Percebe que esse aí é um isômero trans, essa dupla. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Aqui. E vou desenhar. Hidrogênio para baixo. Aqui. Tá? Aqui você tem o hidrogênio para cima. E aqui o grupo R. Que são iguais, né? Ó. Tá? Então, essa molécula que a gente desenhou, que essencialmente é igual a do desenho, é um trans-trans. A primeira dupla ela está em trans e a segunda dupla também. Agora, eu vou trocar uma delas. Uma delas. Eu vou trocar uma delas. Tá. Vamos colocar aqui a dupla em azul, em amarelo, e a outra aqui do outro lado de azul. Eu vou manter a de amarelo do jeito que ela está. Deixa o hidrogênio para cá e o outro para cá. E deixa o R aqui. Agora, essa daqui, eu vou baixar o hidrogênio para cá e o R para baixo. Ó. Ó. Percebe agora que essa dupla, ela está em cis. Ó, olha a linha imaginária aqui. Ó. Essa continua em trans. Tá? E a outra em cis. Beleza? Aqui está o grupo R. Esses são os 2 isômeros. Se eu trocar, né, inverter, botar a dupla azul em trans de novo e inverter a amarela, você tem o mesmo composto, porque dos 2 lados são iguais, né? Você percebe que esse lado aqui, ó, ele é igual a esse. Tá? Então você tem 2 isômeros, o trans-trans e o trans-cis.
Tá? O cis trans, né? O amarelo cis e o azul trans seria a mesma coisa. Tá? Bem difícil, né? Em vestibular de prova discursiva, né? Às vezes os caras fazem esse tipo de pergunta. Desenha aí os negócios. Tá? Vamos para a próxima, questão número 7. Eu coloquei essa questão aqui, gente, porque ela tem um vocabulário super maluco. Tá? A primeira parte do enunciado, bem grande por sinal, né? Ele fala sobre como foram descobertas as primeiras evidências de mistura racêmica, de isômero óptico, tá? Vamos ler rapidinho aqui, bem rápido, vai. Atividade óptica foi um mistério fundamental da matéria durante a maior parte do século XIX. O físico francês Jean-Baptiste Biot, em 1815, descobriu que certos minerais eram oticamente ativos, ou seja, desviavam o plano da luz polarizada. Isso, ó, em 1815 o cara descobre que existe um negócio desse. Em 1848, Pasteur foi além e, usando o polarímetro, percebeu que o fenômeno está associado à presença de dois tipos de substâncias oticamente ativas: a destrógena, que desvia a luz para a direita, e a levógena. As observações de Pasteur começaram a se conectar com outras anteriores, como as de Shelley, que, em 1770, bem antes, isolou o ácido lático, oticamente inativo, do leite fermentado. E Berzelius, que em 1807 isolou a mesma substância dos músculos, porém com atividade ótica. Então percebe uma coisa maluca. O Pasteur isolou o ácido lático. O Shelley já tinha isolado um ácido lático inativo. E o Berzelius tinha isolado o mesmo ácido lático ativo. Aí, para um pouquinho aqui para a gente refletir. Aqui está a estrutura do ácido lático. Está aqui. O ácido lático tem carbono quiral. Então, ele tem atividade ótica. O que está estranho na questão? Não é que está estranho, vocês têm que pensar, que é o problema da questão em si é esse. Se o ácido lático tem carbono quiral, como é que o Shelley, em 1770, isolou o ácido lático inativo? Como é que o ácido lático que ele isolou podia não ter atividade ótica, se o ácido lático tem atividade ótica, tanto é que o Berzelius isolou ele? Percebem qual é o problema? Bom, vamos ler as alternativas aqui, para a gente definir. Os isômeros óticos do ácido lático, o destrógeno e o levógeno, possuem propriedades físico-químicas diferentes, como ponto de fusão e ebulição. Não. Os isômeros óticos, gente, eles são tão parecidos que as propriedades físico-químicas são iguais. Polaridade, solubilidade na água. Mas então como é que vocês sabem que eles são diferentes? Porque a gente percebeu na natureza isso. Em alguns episódios da natureza, a gente percebeu que eles são diferentes. Por exemplo, certos meios de cultura só se alimentam se o substrato for destrógeno ou levógeno. Percebe? Certas substâncias só atuam num mecanismo celular se ela for destrógena ou levógena. Então, a partir de algumas observações muito específicas, a gente percebe que os compostos são diferentes. Daí a gente tem que estudar tudo isso, né? Porque se eles fossem iguais... Tá? B. O ácido lático isolado por Berzelius era oticamente ativo porque possuía plano de simetria. Não. A molécula é oticamente ativa quando ela é assimétrica.
Vamos lembrar o conceito de assimetria, né? Por que a minha mão é assimétrica? Porque eu não consigo cortar ela de nenhum jeito, tal que um lado fique complementar ao outro, né? Essa falta de plano de simetria acontece em algumas moléculas, tá? Só em molécula que tem carbono quiral. Então tá falsa. Tá falsa. C. O ácido lático possui 2 carbonos quirais. Não, ele só possui um. Não esquece. Larga a mão. D. O ácido lático do leite isolado por Shelley pode formar até 2 misturas racêmicas. Opa, apareceu a expressão que estava faltando no exercício. Vamos falar de novo sobre o ácido lático do Shelley. O ácido lático tem carbono quiral. Mas o Shelley isolou uma mistura, um ácido lático, que não tem atividade. A única explicação para isso é que o que ele isolou, na verdade, não era um tipo de ácido lático. O que ele deve ter isolado, sei lá por que, qualquer motivo que foi a mistura racêmica. A gente falou sobre ela na aula passada. A mistura racêmica. A mistura racêmica é aquela mistura formada por quantidades iguais de moléculas do destrógeno e do levógeno. Você tem 50% do D e 50% do L. Quando você mistura moléculas destrógenas e levógenas, você anula o efeito. Então, o que ele isolou foi uma mistura racêmica. Não existem até 2 misturas racêmicas. Não, a mistura racêmica ela é formada por um pouco do destrógeno e um pouco do levógeno, tá? A resposta certa é a E, ó. O ácido lático do leite fermentado, isolado por Shelley, tinha os 2 enantiômeros, o destrógeno e o levógeno, né? Em quantidades iguais, que é a mistura racêmica. Tá bom? Beleza. Podemos passar para a próxima. Então, a alternativa E, né? Deixa eu colocar aqui. Alternativa E. Caneta. E. E pronto. Fechou. Questão número 8. Durante o processo de transpiração, o ser humano elimina secreções ricas em proteínas e lipídios por intermédios de glândulas sudoríparas. Bactérias presentes nas axilas utilizam tais secreções como alimento, entre aspas, e produzem compostos mal cheirosos, do tipo sulfacol, né? Que é que ele deu o nome de um ácido. Assim, é correto afirmar que o ácido é... Vamos montar a estrutura, né? Ó, são 6 carbonos. 6 carbonos na cadeia principal, certo? A ligação, o grupo funcional aqui é um ácido carboxílico. 3-metil-X2-enóico. Ó, aqui é o carbono 1. O carbono 2 é esse aqui, ó. Então, botei uma dupla aqui. No carbono 3, tem o metil. Certo? E o resto a gente completa com hidrogênio. Então, H3, H2, H2. Aqui eu posso colocar mais um Hzinho, né? Ó. E deu. Fechou? Já vamos destacar aqui, eu não sei se a resposta vai conduzir a isso, né? Acho que vai, por conta do assunto. Aqui nós temos o ponto de isomeria, ó. Aqui. Tá bom? Veja que o carbono 2, ele está ligado com 2 ligantes diferentes. O hidrogênio aqui, ó, e a carboxila aqui, ó. São os 2 ligantes. E do outro lado, o carbono 3, ele está ligado ao metil e o propil aqui, ó. Toda essa parte aqui, de 3 carbonos, tá? Propil. Beleza? E tem A. É uma substância de cadeia carbônica insaturada, ok, e que apresenta carbono quiral.
carbono quiral ele não tem, né, gente? Carbono quiral não. Tá falso. B de bola. Pode reagir com álcool para formar éter? Não, ele forma éster. Éster. A gente falou sobre isso na aula de funções orgânicas. E vamos retomar na parte de reações. Apresenta isomeria geométrica? Sim. Possui 2 carbonos sp2? Não, possui 3. Os 3 que estão assinalados aí, né? Tem a dupla. Tá? E apresenta ligações covalentes polares e iônicas? Não, tá falso, porque não tem iônica. Você só tem ligação covalente polar, né? E as apolares também, porque tem carbono-carbono, né? Tá bom? Beleza. Então ficamos com a alternativa... esqueci. C. Pronto. Não esqueci mais. Tá aí. Certo? Questão número 9. A questão número 9, gente, ela é uma questão que eu vou confessar para vocês que a primeira vez que eu li, eu fiquei confuso. Eu demorei um tempo para entender a questão. Pelo desenho. O desenho é feio. O desenho, se você não tomar cuidado, você não percebe o que está acontecendo. Tá? Mas depois que você percebe a questão, você também se liga que se ela fosse uma questão mais bem desenhada, né, bem elaboradinha, ela ia ser bem legal. Ele fala assim, ó. A imagem a seguir indica a sequência de uma simulação computacional sob análise de uma propriedade física exibida por um fármaco. Então, ele está mostrando um teste computacional. Então, vamos tentar entender o desenho. Aqui, ó, você tem a substância, a molécula, tá? Do lado esquerdo, você tem aqui a luz, ó. Isso aqui parece... Essa coisa bizarra, esse catavento aqui, é a luz. Tá? Veja que ela está vibrando em vários planos de vibração. Depois que ela passa por essa placa cinza, aqui, ó, vem o desenho 2. Aqui aparece a luz, ó. Isso aqui é a luz polarizada. Tá? Então ele está mostrando, veio a luz, polarizou e entrou aqui. Beleza. Aí ela vai passar pela substância e vai sair aqui, ó. Tá? Então aqui a luz saindo e aqui a luz entrando. Tá? Saindo no desenho 3 e entrando no desenho 2. A pergunta do exercício é: quem pode estar ali dentro? É basicamente essa a pergunta. Quem pode estar ali dentro das 3 moléculas? Bom, o que a gente precisa desenhar, entender? O que o desenho quer passar de mensagem para a gente? Veja que a luz, ela entrou na vertical assim, ó. Certo? Atravessou e saiu na vertical. Ela entrou e saiu na vertical. Ou seja, ela não desviou. Portanto, eu tenho aqui uma substância oticamente inativa. Ou seja, não tem carbono quiral. Sem carbono quiral. Tá? Se ele desenhasse a luz desviando ou para a direita ou para a esquerda, pouco importa, a gente teria um composto com carbono quiral. Tá? Então a gente vai olhar nas moléculas e procurar ali quem não tem carbono quiral. Olha, um aqui de cara que eu já percebi que não tem, gente. O paracetamol não tem. Eu acho que é só ele, viu? Porque, ó, o captopril, ele tem um aqui, ó. Onde eu tô apontando aqui, ó. Esse carbono é quiral. Tá vendo? Tá ligado com 4 coisas diferentes. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó. Esse carbono aqui, ele é quiral.
Então, o captopril não pode estar ali, de jeito nenhum. Tá? Por que você não pode considerar uma mistura racêmica? Porque ele não fala que existe a possibilidade de ter uma mistura racêmica. Se ele falasse assim, pode ter uma mistura racêmica ali? Pode. Pode. Mas dentro das possibilidades que ele me dá, ou é captopril, ou é paracetamol, ou é ibuprofeno. Podia ser uma mistura racêmica de captopril? Podia. Podia ser uma mistura racêmica de ibuprofeno? Podia. Mas aí é uma mistura, né? Entendeu? O que a gente está pressupondo é que o que tem aqui dentro é uma substância só. Tá? Mas entendo a tua preocupação por causa de pensar, bom, mas mistura racêmica também não tem atividade ótica. E também a gente podia ir mais longe, né? Que nesse caso não vai ter. Mas podia ser um composto meso, né? Você tem um composto ali com 2 carbonos quirais, só que um destro e outro levógero. Também podia acontecer isso, não é mesmo? Tá bom? Beleza, é isso aí. Vamos passar então para a próxima. Questão número 10, e depois vem a 11, que na folha de vocês eu acho que está como 9. É daqui que começa a dar o problema. Tá? Espera aí. Questão número 10. O fulvinol, cuja estrutura é mostrada abaixo, foi isolado de uma esponja marinha. Aí ele mostra a molécula. Bem grande a molécula, hein? Gigante. Aí ele faz as afirmações aqui, olhar e julgar, né? Bom, é um hidrocarboneto acíclico e insaturado. Já começa que ele não é um hidrocarboneto, né? Ele tem grupo OH aqui. Então ele é álcool. Tudo bem, é aberto, mas não é hidrocarboneto. Tá? Apresenta ligações duplas trans e cis? Sim. Veja, eu vou assinalar as duplas em trans. Aqui, ó. Essa dupla e essa dupla, elas são trans. Perceba que nas duas duplas, a gente tem uma configuração do hidrogênio ó, em trans. Aqui você tem um hidrogênio para cima e o outro para baixo aqui, ó. Certo? E aqui também, ó, um hidrogênio para cima e outro para baixo. Só que, se você olhar para as outras duas duplas, tem outras 3 duplas, na verdade, né? Tem mais 3 duplas. Você tem uma dupla aqui, ó. Espera aí. Opa, de outra cor. Quero essa. Aqui, ó. Essa dupla, ela é cis. Os hidrogênios estão para cima, ó. Aqui também. E aqui também. Tá bom? Beleza. E tem umas triplas lá na ponta que não tem nada a ver com a história, mas tem tripla também, né? E aqui, só uma coisa, não sei se todo mundo manja isso, tá? Aqui, ó. Então, são 8 vezes CH2. CH2, 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 8 vezes, tá? Beleza? Então, a 2 é verdadeira, a 1 era falsa. Apresenta 4 carbonos com geometria linear. Carbono linear, galera, é carbono sp. É carbono sp. Então, aqui eu preciso procurar carbono sp. E eu tenho carbono sp, gente. Eu tenho 4 carbonos sp. Veja, aqui tem um carbono sp, ó, tá fazendo tripla, e outro aqui na ponta. C tripla C. E aqui também, ó, sp, sp. Então são 4 carbonos sp, dupla cis e trans e carbono e não é hidrocarboneto. Tá? Então vamos com a alternativa D. Alternativa D de dado. Tá aí a questão. Beleza? Questão 11. Questão 11.
Assinale os compostos que podem existir como isômero geométrico. É olhar para a estrutura e ver se tem isomeria. Não é nem para desenhar o cis e o trans. É só olhar e determinar a isomeria. Tá? Deixa eu trocar aqui porque aí tem mais espaço para a gente desenhar. Então vamos lá. 2-hexeno. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Isso aqui é o X. Agora eu vou botar uma dupla aqui, ó. Ó. Dupla aqui. Tudo bem? E aí, pode ter isomeria? Pode. Pode. Quero que você enxergue aqui, ó. Tá vendo esse carbono? Esse aqui, ó. Ele tá ligado a um hidrogênio e a um CH3. 2 ligantes diferentes. E aqui também, ó, é um hidrogênio e essa outra parte da cadeia. Inclusive, esse desenho que eu fiz aqui é o isômero trans, ó. Consegue ver o hidrogênio para cá, ó? Vira a cabeça assim de lado, ó. Para a dupla. Você vê um hidrogênio para cima e outro para baixo. Tá? Então, tem isomeria. Tá? Ô, gente, o composto 2, ele fala aqui, ó. 1 bromo, 2 clorobutano. Nem tem dupla. Como que vai ter isomeria geométrica se não tem dupla? Né? Então, o 2 descarta. 4. Ácido butenóico. Vamos ver se tem. O 4. Então, o 1 tem, né? O 2 não. O 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Nossa, ficou enforcadinho ali, né? Tudo bem. Pronto. Aí bota uma dupla aqui, ó. Put 2, né? Ó. Aqui, ó. Olha lá a isomeria aparecendo. Aqui tem um hidrogênio, ó. E aqui tem um outro. Quando a gente desenha desse jeito aqui, ó, sempre quebradinho, né, em caracolzinho, sei lá como é que chama isso aqui, bastão, né? A gente acaba desenhando sempre isômero trans, pode perceber. Tá? Quer ver o cis como que seria, gente? Só por curiosidade, ó. Olha o cis, como ele é. Nossa, ficou bem feio, né? É que, agora eu sei por que ficou tão feio. Tô com a prancha, com a mesinha toda torta aqui. Eu tô olhando na tela, quando eu tô olhando a minha mesinha tá quase de ponta cabeça. Então, ó, vou desenhar de novo. Aqui, ó. Aqui, OH, e a dupla aqui, ó. Esse aqui é o cis. Eu peguei esse grupo aqui, ó, que estava para baixo e joguei ele para cima, rebati ele aqui para cima. Agora, ó, você percebe que aqui tem um hidrogênio e o outro hidrogênio, ó. Tá? Só curiosidade, tá? Aí então a 4 verdadeira, beleza? P-nitrofenol. Eu vou desenhar essa molécula só para a gente lembrar esse P de para, né? Ó. Então você tem o anel. Aí você tem o grupo fenol, que é a hidroxila. E o grupo nitro é esse grupo aqui, ó, gente. NO2. NO2. Tá? É a função nitro. A gente, dos nitrogenados, a gente concentrou o estudo em amina e amida, né? Quando a gente for falar de reação orgânica, eu dou uma comentada no nitro, que é bem raro. Tá? Aqui não tem isomeria cis-trans. Tá? Então, falso. E o último composto é o 1-propeno. Aqui, propeno. Aqui não tem como ter isomeria, gente. Cis-trans. Por quê? Porque na dupla, você tem esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele está ligado com 2 hidrogênios. Não dá para ter isomeria aqui. Não dá para você desenhar cis e trans. Então aqui está falso. Falso. Ok? Tranquilo. Passemos para a próxima. Acabou minha água aqui.
Vamos lá. 12. Um dos perigos dos embutidos aditivados com nitritos e nitratos é o aumento do risco de câncer dos consumidores. Esses embutidos aos quais ele se refere, gente, são salame, mortadela, presunto, os frios de maneira geral, né? Eles têm bastante nitrito. Os nitritos, sob certas condições, podem reagir com aminas secundárias, levando à formação de nitrosaminas. Isto é, aminas em que um átomo de hidrogênio foi substituído por um grupo nitroso, NO. Tá aqui, isso é o grupo nitrosamina. É um grupo meio bizarro, né? Ó. Ele fala aqui, um átomo de hidrogênio é substituído por um grupo nitroso. Então, você percebe que aqui, ó, você tinha um hidrogênio aqui, ó, ele trocou por um grupo nitroso, ó. Tá? Nota que ele fala uma coisa interessante, ó. O composto, ele fala assim, são aminas em que um hidrogênio foi substituído por um grupo nitroso. Então, essas nitrosaminas, elas têm que ter 2 nitrogênios ligados, ó. Isso aqui é uma nitrosamina. Tinha um hidrogênio aqui, ele tirou, ó. Tá? Aí ele dá 4 compostos. Considerando as informações, assinale a correta. Os compostos 1 e 4 são nitrosaminas. São, né? Ó, esse aqui é um composto 1 e 4. Ó. Segundo ele fala, são nitrosaminas. Sendo mais volátil a 4. E aí, gente? Como que a gente vai saber quem que é mais volátil? Olha, na dúvida, eu vou pelo tamanho da molécula. A 4 não parece ser a mais volátil. Né? Se elas são nitrosaminas, elas têm interações moleculares parecidas. Porém, a molécula 4 parece ser uma molécula mais pesada, o que sugeriria que ela teria mais dificuldade para evaporar. As interações são mais fortes. Então, eu acredito que a mais volátil é a 1 e não a 4. Tá bom? 2 e 3 são isômeros. 2 e 3 são isômeros. Não tem como 2 e 3 serem isômeros, porque o composto 2 tem muita dupla. Mas tem muita dupla. Não tem como ter o mesmo número de hidrogênio ali. C. Tanto 2 como 3, no estado líquido, forma ponte de hidrogênio. Olha, o 3 forma, por causa do H ligado a FON, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. H ligado a FON. Esse cara forma ponte de hidrogênio. Mas o de cima, não. O de cima, não. Tudo bem? Percebe que ele vai misturando os assuntos, né? D. O composto 3 apresenta grupo funcional amina. Não. Aqui é uma amida, ó. É uma amida fechada, tá vendo? Ó? Tá? Uma amida fechada. Então, por exclusão, é a E. O composto 4 é uma nitrosamina, é de fato uma nitrosamina, ó, que apresenta isomeria ótica. Sim, ó o carboninho quiral aqui, ó. Carboninho quiral, tá bom? Então, alternativa E. E. Beleza? Próxima. Acho que vai até 14, se não me engano, viu? Questão número 13. É isso mesmo. É 13 e 14. Questão número 13. As cetonas, amplamente usadas na indústria alimentícia para extração de óleos e gorduras de sementes e plantas, e os aldeídos são utilizados como produtos intermediários na obtenção de resina, podem ser isômeros. Ok, que bom. Assinale a opção que apresenta a estrutura do isômero do hexanal. Então, ó, hexanal é um C6, são 6 carbonos. Se ele é aldeído, ele tem uma dupla. Então, ele tem que ter o dobro de hidrogênios.
e um oxigênio. Certo? Em todas as estruturas, a gente tem C dupla O. Agora é conferir para ver o número de carbonos, hidrogênios e tananã. Né? Bom, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já não pode ser isômero. A não pode ser isômera. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos nessa, ó. D de dado. Tá? Tem 6 carbonos. Vai ter os 12 hidrogênios. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem 7. Ó, esse e esse aqui, ó, eles são isômeros de cadeia, né? Cadeia. Cetona, cetona. Aqui tem um monte de ramificação, aqui tem uma ramificação só. Tá bom? Então ficamos com a alternativa D de dado. D de doido. Beleza. E para encerrar, a questão número 14. Deixa eu trocar aqui a tela, peraí. Questão 14. Considere a nomenclatura da IUPAC para os compostos. A alternativa que apresenta compostos isoméricos ou isômeros é quem com quem. É isso que ele quer. Quem com quem. Então, ó, tem algumas coisas que a gente tende a lembrar nessa questão. Por exemplo, eu sei que alceno pode ser isômero de ciclano, porque tem a mesma fórmula, CnH2n mais CnH2n. Eu posso ter essa situação, desde que tenha o número de carbonos, né? Que mais que eu posso ter isômero? Eu posso ter álcool, isômero de éter. Tá? Que seria CnH2n mais 2O. A gente até fez exercício disso hoje. Né? Posso ter cetona, isômera de aldeído, que é CnH2n, 2N, O. Porque cetona tem dupla, né? E aldeído também. Então fica parecido com alceno, só que com oxigênio a mais. E o último é ácido carboxílico e éster. Que é CnH2n, O2. Tá? Então vamos lá. Eu vou olhando alternativa por alternativa, porque ficar procurando fica meio tosco, né? Vamos ver lá. 1 e 3. Metilciclobutano e pentano. Já pode descartar. Por quê? Você nunca vai ter um composto de cadeia fechada, isômero de um composto de cadeia aberta que não tenha dupla. É diferente você falar em alceno ciclano, né? Então, o pentano, ele é C5H12. Esse cara aqui, ó, não vai ter 12 hidrogênios nem a pau, tá? Então, não pode ser a B. 3 e 5. Muito menos, né? Pentano com pente 2eno, alcano com alceno não vai ser isômero nunca. Pode esquecer. 1 e 5. Metilciclobutano e pente 2eno. Opa! Opa! Veja. Metilciclobutano, gente. 5 carbonos, ó. Ciclobutano com metil. Dá C5H10. Pode fazer a conta aí. C5H10. Agora, pente 2eno. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, né? Ó. Pente 2eno. Os dois são C5H10. Isômero de cadeia. Isômero de cadeia. Tá? Portanto, ficamos com a alternativa C. C de casa.
Sede acabou. Sede fechamos. Fechamos a química orgânica. Pelo menos por enquanto. Tá? Beleza, gente? Vou me despedir aqui, peraí, da nossa querida. Vai chamando o Uber. Everything is not enough. Feeling out by the ocean. Along those white hot sands. Where every sunrise is just for you.